Desejo cumprimentar a todos com a paz de Cristo. Amém. Desejamos que a paz do Senhor Jesus também chegue nos lares daqueles que moram nesta localidade e que Deus venha a curar as enfermidades, as doenças de todos aqueles que estão a nos ouvir nesta noite, mediante este aparelho de som. Além do mais, desejamos que Deus possa, em nome do Senhor Jesus, suprir a sua necessidade. Só você e Deus sabe o que você precisa. Eu estava sentado ali e pensando justamente em dizer isto, desejar que Deus possa resolver a tua causa nesta noite. Ele pode e Ele também quer abençoar aos moradores desta localidade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é amigo fiel. Conte com a amizade de Cristo Jesus, nosso Redentor, e que Ele dê um abraço na tua alma e te ajude, te fortaleça na força do seu poder, console o teu coração, a tua alma, satisfazendo o Senhor nosso Deus, os bons propósitos e desejos do seu coração. Ele quer sempre, sempre, sempre o melhor para todos nós. Parabéns à irmã que, apesar de pouco tempo nos caminhos do Senhor, mas já está servindo a Deus na beleza da sua santidade, prestando o seu culto nesta noite ao Criador dos céus e da terra. Deus abençoe a ela e toda a sua família. Quero convidar a todos que têm acesso a uma Bíblia neste momento para nós lermos um texto bíblico que nós encontramos no Novo Testamento. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 5. Quero já, de antemão, agradecer a preciosa atenção dos vizinhos aqui da nossa irmã e, ao mesmo tempo, pedir alguns minutos do seu precioso tempo a fim de que possamos pregar a palavra de Deus. Não estamos aqui para falar das nossas ideologias pessoais. Eu, quando fazia programa de rádio uma vez, eu estava pregando e o rapaz que tomava conta do som lá, que ficava na sonoplastia, ele ficou com os olhos assim abuticados para mim, admirado, e quando eu terminei a mensagem, ele chegou junto de mim e disse: rapaz, o que é que acontece com você que quando você começa a pregar, você é transformado? Isso faz mais de 15 anos atrás, e a minha resposta foi, como é nesta noite, quando eu começo a pregar a palavra de Deus, aleluia, Aleluia, Jesus, tu és grande, meu Deus. Já não sou mais eu, Glória a Deus, aleluia. mas o Espírito Santo de Deus Aleluia. é quem fala por nós. Glória a Deus. Segundo Timóteo 3, 1 ao 5, onde está escrito o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia desta. Destes, afasta-te. Que o Senhor nosso Deus possa abrir neste momento os corações dos amigos e das amigas que chegaram a esta localidade e tenho absoluta certeza com a intenção de ouvirem a palavra do nosso Deus. O escritor deste texto bíblico, antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, era um homem errado, era um homem que andava na contramão da vontade de Deus. Porém, ele teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. E o Cristo ressurrecto transformou a vida daquele homem. E a Bíblia diz que os primeiros 3 anos e meio da sua vida após o encontro com Cristo foi no deserto da Arábia. Ele vinha em casa, que morava em Damasco, mas buscava a Deus no deserto da Arábia, em plena e absoluta comunhão com Deus. E 2 Coríntios capítulo 12, os primeiros versículos, nos revela a verdade bíblica, que ele foi arrebatado ao terceiro céu e recebeu revelações profundas a respeito do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu acredito que nestas revelações Deus falava com o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, a respeito do futuro, o que nós chamamos de escatologia, acontecimentos futuros. Jamais os jornais irão noticiar as coisas que irão acontecer daqui a 1000 anos, a 2000 anos. Mas a Bíblia, como uma revelação futurística dos últimos acontecimentos da humanidade, fala-nos no dia de hoje, ou na noite de hoje, a respeito das coisas que estão acontecendo no meio da sociedade. Por isso que Paulo escreveu: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, a verdade é que não é somente nós, os evangélicos, que afirmamos que nós estamos nos últimos dias. A sociedade, de um modo geral, até mesmo aquelas pessoas que não conhecem a verdade bíblica, estão formando um coral universal em dizerem, declararem e afirmarem de que nós estamos nos últimos dias. Por isso que Paulo diz que estes últimos dias são dias trabalhosos, dias difíceis. Só vamos compreender tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, na Paraíba e em nossa cidade, se nós olharmos à luz do Evangelho de Cristo. Verdade, Senhor. Glória a Deus. E quem compõe o mundo, a sociedade, são pessoas, são seres humanos. Os fatos mais importantes que acontecem não vêm do reino animal, do reino vegetal, não senhor e não senhora. São coisas que acontecem com os seres humanos. E aí Paulo fala sobre 20 tipos de comportamentos humanos que compõem a sociedade atual.
não temos como discorrer sobre os índices, mas desejamos, no tempo que nos é facultado nesta noite, falar sobre alguns comportamentos de pessoas que fazem parte da nossa sociedade, que às vezes é um parente, um conhecido, um amigo, um vizinho ou um desconhecido qualquer. Porque nós acompanhamos os noticiários e às vezes ficamos estarrecidos com determinadas notícias nos telejornais, sem entender por que acontecem tantas barbaridades nestes últimos dias. E o apóstolo, no versículo de número 2, ele fala sobre homens, seres humanos, amantes de si mesmos. São pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si próprio. São pessoas que, ele estando bem, não está nem aí pelo que venha a acontecer com parentes, com amigos, com conhecidos, ou muito menos com aqueles que ele não gosta. É a idolatria. Homens amantes de si mesmo, que passam por cima dos outros para defender o seu próprio interesse, porque o que lhe interessa é ele. Depois, ele, por último, ele de novo. Homens amantes de si mesmos. Segundo, avarentos. Eu costumo dizer que na nossa cidade, e olha que nós conhecemos bem, porque nascemos neste município, a grande maioria das pessoas, se eles tiverem uma casa para morar, comida, roupa, as coisas necessárias, estão satisfeitos. Mas eu também morei na capital do estado, e nós encontramos nas grandes metrópoles homens avarentos, homens gananciosos, que humilham o seu semelhante, passa por cima do seu semelhante como um trator de esteira, porque são homens que defendem o que é seu acima de qualquer coisa, defendem os seus interesses econômicos e financeiros, nem que tenha que matar alguém. São os homens gananciosos, homens avarentos, homens que faz do dinheiro seu Deus. Esta é a realidade. Porque tem gente que mata e morre por causa do dinheiro. É o avarento de que fala o texto nesta noite. Depois, presunçosos, soberbos, e eu vou um pouco mais para frente, o versículo 4, orgulhosos. Eu acrescento mais um adjetivo, impetulante. Pessoas que auto se endeusam, ele se acha melhor do que Deus. Eu não encontrei aqui ainda alguém ateu, não encontrei ainda, mas na capital conversei com muitos que negam a Deus, que falam que não precisam de Deus. São os presunçosos, os orgulhosos, os soberbos, os que blasfemam de Deus, os que blasfemam das dignidades celestiais, os que blasfemam do Evangelho de Cristo, os que blasfemam dos pregadores do Evangelho, desobedientes aos pais e às mães. Sabe por que há tanta coisa anormal hoje na juventude? Porque não dão ouvidos aos seus pais, porque não tomam os conselhos do seu pai e da sua mãe. Eu já ouvi um professor dizendo, diante de tantos problemas lá na escola, que nós estamos em uma geração de filhos rebeldes, de filhos desobedientes, que não obedecem à palavra do pai nem da mãe, fazem o que vem na cabeça e terminam mal. E terminam na pior, e terminam no erro, e terminam nos vícios, e terminam nas drogas. São filhos
desobedientes aos pais e às mães, porque nenhum filho ou filha que obedecerem ao seu pai e à sua mãe vai por um caminho errado. Não, senhor, não, senhora. É uma geração ingrata, irmãos. Está aqui na palavra. Filhos que não agradecem aos seus pais tudo o que eles fazem. Pessoas que não levantam seus olhos para os céus, para agradecer a Deus tudo o que tem recebido. Porque desde o momento que nós somos gerados no ventre da sua mãe, até o último suspiro que nós damos sobre a terra, quantos benefícios nós recebemos da parte de Deus. E a maioria, a grande massa da sociedade, você vê pessoas agradecendo a fulano, ciclano ou beltrano, seres humanos tão falhos, menos a Deus. Se nós estamos vivos e respiramos e entra no nosso pulmão, no nosso sangue, no nosso cérebro, o oxigênio, de onde vem isso? De Deus. Se nós pela manhã temos condições de nos levantarmos, é porque é Deus quem dá força a cada um de nós. Aleluia. Mas não agradecem a Deus. Glória a Deus. Agradecem a sorte, menos a Deus. Então uma geração ingrata. E isso machuca o coração de Deus. Uma das coisas que mais machuca o coração de Deus é a ingratidão dos seres humanos, que não agradecem o que têm, não agradecem o pão que vem no cada dia, não agradecem calçado, moradia, roupas, e todos os mais benefícios que Deus proporciona todos os dias na vida das pessoas. É uma geração ingrata. Profanos, versículo 2 ainda. E o que é o profano? Profano é aquele que vai na direção do mundo. Profano é aquele que não obedece ao Evangelho de Cristo. Profano é todo aquele que se deixa dominar pelos vícios da sociedade. Profano é todo aquele que entra pelo caminho da rebelião contra Deus, da desobediência aos mandamentos de Deus. Profano é o homem que pratica tudo aquilo que a sua mente deseja e a sua carne o puxa para o precipício. Este é o profano. Sem afeto natural. Hoje, quando nós conhecemos alguém, tudo bem. Mas quando não conhecemos, já temos medo de nos aproximarmos de tais pessoas. Porque são pessoas perversas, pessoas malvadas, pessoas que só se aproximam, a intenção já é dar uma rasteira, sem afeto natural, sem um amor fraternal para com seu semelhante, irreconciliáveis. Olha, irmãos, quando o ser humano ele é honesto, ele reflete sobre quantas bênçãos ele tem recebido, sobre o que Cristo já fez na cruz do Calvário em prol da humanidade. E quem toma consciência disto, quem pensa, quem é honesto consigo mesmo e com Deus, busca reconciliação com o Criador de todas as coisas, mas a maioria são irreconciliáveis, não quer nem saber de Deus, são irreconciliáveis, não adora o verdadeiro Deus, prefere adorar as imagens de escultura, os ídolos, o pau, a madeira, a pedra, o gesso. Porque comunhão com Deus é reconciliação. E reconciliação é precisar de Deus, recorrer a Ele e receber o perdão divino. Isto é reconciliação. Mas a incredulidade é tão grande, mas a dureza do coração é tão grande, que nós encontramos pessoas caluniadoras, incontinentes e cruéis. Nós precisamos
precisamos, como representantes do reino de Deus, falar a verdade para a humanidade. Glória a Deus. Ainda que não nos compreendam. Mas de que adianta não falar a verdade e ver as pessoas no caminho da perdição? Homens cruéis, tão cruel, onde a gente vê um pai matando o seu próprio filho, a sua filha. Homens tão cruéis, que você vê um filho matando o seu próprio pai, a sua mãe. Quem é que não vê isto nos noticiários, nos telejornais? É o que mais passa na televisão. Homens cruéis, sem amor para com os bons. Ó, irmãos, eu fico refletindo sobre a história do Senhor Jesus. Um homem que veio aqui na terra e só fez o bem a todos. Você não vai encontrar ninguém, nenhum, sendo prejudicado pelo Senhor Jesus. Mas já naquela época, haviam estes homens cruéis, que não tinham amor pelos bons, que não tinham amor pelos que são corretos. Porque você quer receber palma da sociedade, seja um cara errado, seja um enganador, seja um trapaceiro, seja um corrupto, como nós temos na política. Aí as pessoas andam com ele nos braços. Mas quem é certo, quem faz a vontade de Deus, quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, quem anda na rua, muitas vezes é desprezado pela sociedade e até pelos seus familiares. O que é isso? É porque são homens cruéis que não têm amor para com os bons. São traidores, obstinados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí você vê um e conta, repito, você vê um andando no caminho certo, fazendo a vontade de Deus, e você vai encontrar 99 que ama os deleites, mais amigos dos deleites, dos prazeres, da fanfarra, dos vícios, da coisa errada, da bebedeira, ser amigo dos deleites, mas inimigos de Deus. Como é que eu recebo o benefício, as bênçãos, os favores, a saúde de alguém e eu dou as costas para ele, me torno um inimigo dele e ando no caminho errado? São mais amigos dos deleites, do mundanismo, do que amigos de Deus. É Deus de braços abertos, porque o Evangelho diz que Cristo morreu de braços abertos pela humanidade. Mas a humanidade não quer Cristo. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. E eu finalizo com o versículo de número 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destes, afasta-te. Quem é esse? É o religioso. Porque piedade é o estilo de vida religiosa que alguém leva. Aí o cidadão está lá, bonitinho, às vezes é uma liderança de uma religião, com aparência de piedade, com aparência de religioso, mas negando a eficácia daquilo que diz o Evangelho de Cristo. Todos são reprovados pela palavra de Deus. Mas eu acredito que esse é um dos piores, irmãos. Porque se veste de religiosidade para enganar os outros. É um hipócrita conforme o Evangelho de Cristo. E qual é o conselho do apóstolo Paulo? Afasta-te destes. É melhor sozinho. É um ditado que diz, do que mal acompanhado. Ande com aqueles que andam com a verdade do Evangelho. Viva com aqueles que te pode dar um bom conselho para você acertar o verdadeiro caminho e ter um encontro com Cristo. É uma palavra dura, sim, mas é a verdade que pode libertar.
Tem um monte de gente aí pregando amorzinho e flor, e isso e aquilo. E um montão de gente também no mesmo caminho para a perdição. Temos que pregar a verdade. Aleluia, glória a Deus. E quando eu prego a verdade, eu não estou preocupado quantos vão aceitar, porque eu não fui chamado para isso, e nenhum de nós. Nós fomos chamados para quê? Pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceita quem quiser. Como eu há quase 30 anos tomei a feliz decisão e nunca me arrependi. E não pense que este caminho foi fácil até aqui. Nunca foi fácil. Nunca encontrei facilidade. Mas nunca me arrependi de ter aceito Cristo Jesus como meu Salvador. E se você fizer nesta noite esta opção, você também nunca jamais vai se arrepender. Porque Deus vai te abençoar aqui e principalmente na eternidade. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém?